Olá, pessoas, aqui é o Bruno Rocha e eu não tenho uma figura paterna. Eita, pesado. Eu sou Isadora Lima, vou falar sobre um tema que eu gosto bastante. Então, pessoas, estamos aqui hoje para falar sobre a série Sex Education. E aí, será que é só Sex Education? Será que é um tema chamativo para adolescentes com soft porn? Chama atenção, né? É curioso. Eu acho que a primeira vez que eu vi ela no catálogo da Netflix, quando tu tava zapeando ali, eu olhei assim e falei, cara, deve ser mais uma coisa meio American Pie, tá ligado? Assim. Pra nova geração. Pra nova geração. Eu falei, é um tema chamativo, tá meio que na moda, e me deu um pouco de preguiça. Eu acho que depois que eu vi em alguns lugares um burburinho em torno da série, assim, mais à esquerda, que eu falei, pô, acho que eu vou me dar uma liberdade pra dar uma olhada na série, dar uma sacada na série. Entendi. Eu acho que é bem diferente, assim, é meio que essa geração, ela tem um aspecto diferente da nossa, assim, em relação ao que atrai, né, sobre o tema e tudo mais. É um tema, inclusive, eu acho que é um pouco menos tabu do que na nossa época. Tá? Ah, sim, com certeza. Mas que se constrói em outras coisas, né, pra manter a proibição e tal. Mas é bem diferente do American Pie. Eu fiquei, nossa... Não, com certeza. É que é isso, né, a gente tava discutindo, por exemplo, nossa geração da começo dos anos 2000, que tá no período da adolescência, tem um hall de referências do que seria essa questão da adolescência, dos dramas, com uma produção audiovisual, uma produção filmográfica muito diferente dessa geração atual, né, que pega alguns debates mais avançados. E aí eu acho que a gente entra no nosso primeiro ponto aqui de pauta, quando a gente tava pensando sobre a série, por onde abordar a série, se a série seria uma série exclusivamente para adolescente. Então, acho que extrapola, eu acho que é uma série que foca nos adolescentes, assim, acho que tem um público-alvo. Acho que pelo roteiro em si, a gente consegue observar que tem um público-alvo e que tem algumas referências que são bem da geração atual, que em outras gerações a gente não pega muito. Mas eu acho que extrapola esse início do que o roteiro se propõe. Eu acho que alcança outros públicos, né? Alcança outras gerações, alcança vários adultos. E acho que, inclusive, toca em alguns assuntos com a maternidade, né? Então, assim, em vários aspectos. E a maternidade já é, assim, alvo de interesse de um outro público um pouco mais lá próximo dos seus 30 anos, quando se tem algum desejo de fato, né? Acho que pra mulher moderna, inclusive, o nosso alvo ali é pelos 30 anos. Então, acho que a série extrapola essa ideia inicial, né, de ser só para adolescente, ela alcança outros públicos. Eu também acho. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que me fez ter um engajamento na série e ver quase maratonando a série. Porque é isso, eu acho que, primeiro que a nossa geração, como a gente estava tratando no começo do programa, ela se formou diante de um outro paradigma filmográfico, principalmente norte-americano, né? Daquela forma de masculinidade, de uma coisa meio bizarra, infantilizada, relação entre meninos e meninas e tudo mais. Que é um pouco a pegada da série. Ou seja, é aquela coisa teenager, né? Que é tipo momento escolar, ginásio, e essas relações... Isso afasta, né, um pouco. Essa proposta inicial da série de que é isso, uma vivência escolar, você já fica meio... Poxa, será que, tipo... Bem, menino veste azul, menina veste rosa. Isso, mas aí quando ela prova o contrário pra quando gente. você começa a ver a série, aí você vê que ele começa a desmontar isso e problematizar isso. E eu acho que essa é a sacada, porque isso é muito interessante para os adolescentes, que estão justamente se deparando com esse mundo, com essas questões, e a série vai trabalhar um pouco isso, mas também é interessante para os adultos e pessoas de várias idades. Primeiro, pra gente problematizar. A gente tá na faixa dos 30 anos aqui. Eu com 32. Assim, né? Chegando lá, bem próximo. Isadora Lima chegando perto aí. E pra gente ter um impacto diferente, eu acho que pros adolescentes, porque, querendo ou não, a gente se formou em uma outra época. Então, sim, essa formação nossa, e a gente hoje já tendo uma postura mais crítica, como é que a gente avalia esse processo? Foi saudável, não foi? O que poderia ser feito diferente? Eu acho que a série permite a gente revisitar esses espaços da nossa vivência enquanto adolescente, e é uma experiência extremamente agradável, e permite uma reflexão que é justamente isso. Quem quer ser pai, quem quer ser mãe, quem quer ter essa experiência de ajudar a construir criar um outro ser humano, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai reproduzir determinados estereótipos, determinadas posturas que a gente teve na nossa criação, ou não? A gente vai modificá-lo, e a série isso incita muita coisa, assim, no ser humano adulto. É pesado. Ele começa a pegar em pontos específicos, inclusive, onde você consegue, de uma certa forma, lembrar dos seus traumas, né? E assim, a série, ela é baseada, inclusive, num trauma de infância. Gente, a gente esqueceu de dizer pra vocês, tem muito spoiler nesse programa.
Então é difícil falar mais profundamente sobre uma série sem tocar profundamente nos temas que ela quer fazer com que a gente sinta, na realidade, né? Uma série que se propõe que a gente, inclusive, tenha essa imersão. Isso que o Bruno falou agora, da gente relembrar fatos do passado. A série também se propõe em mostrar, inclusive, um trauma inicial. Assim, é difícil falar sobre a série sem dar algum spoiler. Mas, nesse sentido, eu acho que ela tem visto, que ela tem proposto, na realidade, que a gente sinta novamente naquele lugar. Então, que a gente consiga ter essa imersão, avalie onde a gente possivelmente, né, teria algum trauma e tudo mais, que possa ter levado a algumas atitudes durante a adolescência, inclusive que a gente continua reproduzindo na vida adulta. E aí fica o questionamento. E aí, inclusive, pegando um mote da série, que é justamente um adolescente que não tem experiência sexual nenhuma, ele vai ser um terapeuta sexual dessa geração na escola, baseado na experiência da mãe dele, que é uma terapeuta sexual, e toda a história familiar do Otis, que é o personagem principal da nossa série. E é muito interessante isso, ou seja, a desconstrução desse lugar, né? Tipo, geralmente, quem são os personagens principais? Justamente aquele moleque desenrolado, o garanhão, que pega todas, que não sei o quê. Ou não, você chega com uma pessoa extremamente inexperiente, apesar que isso já era meio que um tópico, principalmente mais de filmes nerds. Não era de filmes de populares. É uma outra referência, É uma outra né? referência. Já pega essa referência dos geeks aí. Isso, aí vai mesclando esses estereótipos. E ao mesmo tempo é o cara que vai dar conselhos, inclusive bastante úteis, do ponto de vista prático, para as pessoas fazerem sexo, para as pessoas terem uma outra relação social entre si e tudo mais. E é engraçado como o tema em si, né, um tema relativamente tabu para a sociedade, né, como ele é tratado na série, porque o Otis é exatamente isso. O Otis, ele não tem nenhuma experiência sexual efetivamente, mas ele é só sobre o que ele sabe falar, porque a vida inteira ele teve essa informação dentro de casa, né? Não só a informação, mas a formação também, né? Uma formação que tem um viés mais libertário, um viés mais questionador, crítico, e que sabe lidar com determinados temas de maneira natural. Então, o cara que tem ele tem como ter naturalidade nisso, né? E é interessante, partindo do personagem principal, que é o Otis, e a relação, enfim, com a mãe dele, né, a Jean, mas a gente vai expandindo, por exemplo, pro Eric. O Eric, no primeiro momento, eu achei muito interessante. Primeiro, você tem uma relação de amizade entre dois homens, um branco e um negro gay. E o branco hétero. E o branco hétero, inexperiente. E a relação entre os dois, primeira coisa, assim, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção em termos de homem, porque é uma relação extremamente, no sentido de desconstruída, Sim. cara. É uma relação, tipo, não é uma relação entre homem e mulher de desconstrução, é uma desconstrução da própria relação intramasculinidade, que tem seus tópicos também. Quando eles estão lá indo pra festa, que eles começam a brigar, tipo, ainda tem uma coisa da masculinidade. Sim. Mas já tinha uma relação diferente. A exemplo, pensando nessa questão da desconstrução da masculinidade, quando os dois dançam no baile da escola. Sim. Ou seja, aquele lugar comum do macho, que não, tipo, não me toca. Não posso tocar, não posso ser abraçado, série, não tenho... Ou seja, ela não precisou falar sobre isso, ela mostrou isso, que é possível ter outra forma de fazer. De abordagem. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E depois a gente avança, enfim, na composição das vários núcleos da série, né? Por exemplo, o Jackson, que é um nadador negro. E como ele é apresentado, né? Assim, em partes, né? Ele é apresentado aos pedaços, porque a nossa ideia inicial, e isso a roteirista, ela quis dar um bug na nossa cabeça mesmo. Qual é a expectativa que você tem dessa família, né? Ela mostra quais são os perfis de família que a gente tem já configurados na nossa formação social, e a gente dá aquela bugada na hora que ele apresenta um outro formato de família que você não estava acostumada jovem negro com uma mãe branca. Um jovem negro com uma mãe branca. Que é a primeira presença da família dele. Exatamente. E aí aquela mãe controladora, aquela mãe que cumpre um papel ali também de superproteção, de um certo nível de torná-lo mais vulnerável. E depois ele apresenta a segunda figura familiar, que é uma mulher negra. E aí ele conforma esse casal, inclusive casal em crise, né? Porque a gente acaba também idealizando as famílias de casais homossexuais e acho que não tem crise dentro delas, né? Que é também uma formação perfeita. Tem crises como qualquer outra. Mas é interessante essa construção, né? De como ele mostra a família em na sua diversidade, né? Que é possível, mas que ela também traz problemas dentro de si que não tem a ver
com o gênero ou com a orientação sexual. Os problemas familiares que se conformam naquela família se conformam como em qualquer outra família. Mas, assim, acho que voltando pro Eric, não com o objetivo de esgotar todas as possibilidades que esse personagem, super rico, assim, o personagem. Inclusive, a complexidade que o personagem tem, que ele vai formando e como ele vai se desenvolvendo ao longo da série, você vai tendo orgulho de como ele se transforma a partir do que ele elabora nos traumas, enquanto homem negro, gay, filho de imigrantes, e que tem uma rede familiar super contraditória, se sente sufocado quando chega na casa dele, assim. Eu acho que o Eric, dos personagens da série, assim, acho que foi o que mais me incomodou no começo, voltando um pouco da questão dos estereótipos, principalmente na cultura brasileira. Eu acho que é uma coisa internacional, mas eu não tenho, né, um vasto conhecimento internacional, não posso afirmar com tanta certeza. Mas eu acho que tem o espaço de retratar o gay negro como um espaço de chacota, como espaço... A exemplo, por exemplo, na nossa cultura da Vera Verão. Sim. Ou seja, quando eu via o personagem do Eric nos primeiros episódios, aquela coisa da necessidade da atenção e tudo mais... Foi a tua referência, né? Não é o perfil da série. A série tá me mostrando outras coisas, mas ela tá reforçando isso aqui. E é uma situação de incômodo, ou seja, o negro gay, ele precisa ser o palhaço, precisa ser o espalhafatoso pra poder se sentir integrado, enfim, como é que é isso? Porque eu acho que tem uma necessidade também de cumprir certos estereótipos. E aí, quando a série tem a virada dramática do Eric, que é a questão do aniversário dele, de 17 anos e tudo mais, que é justamente, inclusive, quando ele perde um pouco desse laço de amizade que ele desenvolveu com o Otis, que ele tá exposto ao risco. E quando ocorre, enfim, a agressão e tudo mais, ele dá uma virada e ele volta pras raízes no sentido familiar da coisa. E o que ele encontra de resposta familiar é um pai inseguro, que dentro de uma formação de masculinidade não consegue dar as respostas e o processo de elaboração é conjunta entre os dois. A mãe que não se conforma, mas eu acho que aí a série queria deixar a referência paterna. Sim. Então não um conjunto familiar. Uhum. E uma família pobre, negra, imigrante, com várias irmãs, uma coisa meio caótica para aquela personalidade dele estar se desenvolvendo. Então ele não tinha aquela referência. E o retorno, a resposta que a família poderia dar naquele momento era uma resposta religiosa, que por mais que fosse inclusiva, de aceitação e tudo mais, a família não estava num tom tão homofóbico quanto, por exemplo, as famílias religiosas brasileiras são. Uhum. Então há um processo de aceitação, é um processo que eles conseguem reunir algumas forças, mas ele não anula, ele se reafirma a partir de uma superação positiva do trauma, que é justamente um carro que aparece pra ele na estrada da noite, que ele sofre uma agressão, um carro que aparece de dia é um homem negro, montado, e aquilo virou uma referência à masculinidade dele, e aquilo ele recupera a sua autoestima. Então essa construção dramática do Eric ao longo da série, eu achei que ficou assim, foi uma das coisas que mais me impressionou. Excelente. Eu acho que é um destaque a ser feito mesmo, porque inclusive levou a você, por exemplo, a um estado de empatia que você não tinha antes, assim, principalmente, pelo menos a mim me deu essa ideia desse negro gay que é espalhafatoso, que chama atenção, assim. Que atenção é essa que ele quer deslocar? É aquela atenção que a gente percebe que ele é invisibilizado a todo momento. Tem uma hora que ele explode e diz, eu não existo, eu sou tratado como lixo. E assim, isso leva a um estado de empatia que a gente não... de onde é construído esse mindset dele, esse repertório de atitudes, ações e reações. Tem uma complexidade por trás. Mas diante disso, eu acho que a série, ela pega bem essa diversidade dos personagens. Eu acho que ele consegue estratificar bem e mostrar a complexidade das relações. Eu acho que não só em relação a terem vários imigrantes, a terem negros, LGBTs, mas a gente vê classes sociais bem diferentes. A Maeve, por exemplo. E aí a gente pode pegar um aspecto do que eu queria discutir sobre estrutura e desestrutura. Dentro de uma conformação familiar, do que a gente considera tradicional, ela tá meio fodida, assim, né? É interessante porque a série tem basicamente dois extremos em termos de estrutura familiar. Tem uma estrutura mais tradicional no sentido branco europeu possível, que é a família do diretor da escola, que tá todo baseada na submissão da mulher e da relação que, aí já apresentando o personagem do Alan, que é um jovem mais extremamente problemático dentro da Adam. Sim, tava tentando lembrar o nome do diretor, se era Growth, né? Que é o sobrenome, Adam Growth. Growth. E aí você tem o personagem do Adam, que é justamente essa explosão da masculinidade. Ele não tem um espaço, uma referência familiar, e ele não, consequentemente, ele não teve acesso a um repertório que dê pra lidar com suas frustrações. A referência que ele tem é uma referência extremamente dogmática,
aristocrática, conservadora. E em contraposição... Manetedora do status quo total. E assim, inibindo qualquer relação de afetividade entre os homens, né? Sim. E em contraposição, em termos de família, no sentido padrão burguês de sociedade, no outro lado, a gente tem a família da Maeve, que é uma família que basicamente não existe. É uma família totalmente desestruturada. O único familiar dela que aparece é o irmão, extremamente desorientado e traficante de drogas, enfim. O que ela tava tentando fazer de acertado pra vida dela, o irmão dela consegue o seu elemento que estraga tudo e no final leva ela quase a... Spoiler. A expulsão da escola. Não, spoiler vai ter. Não tem jeito, né? Inclusive a gente tem algumas necessidades aí da segunda temporada pra ontem. Então quem estiver escutando, se não viu, você está errado em estar aqui. É pra você estar vendo a série antes de estar escutando esse podcast. E aí, pensando dentro disso, dos extremos entre as duas estruturas familiares, uma que funciona e dá errado, a exemplo da personalidade do Adam, uma que não funciona e tem outra pessoa que tem suas dificuldades também, você tem algumas famílias entre... Você tem a família do Otis, que é só a mãe, que tá presente, porque o pai mora nos Estados Unidos. E, inclusive, a separação dos pais é um trauma pra esse adolescente. Esse é um dos frutos da dificuldade sexual que ele tem. Mas é importante colocar o sentimento de culpa que ele carrega. Principalmente, porque ele se responsabiliza por ter sido o causador da separação dos pais. Isso é um trauma pra uma criança pesada. E aí, justamente, você desloca a figura de referência paterna e masculina dele. Além disso, tem uma culpa cristã pesada, né? Também, assim, o que também... De associar o sexo a algo culposo. Sim, assim, fala da mãe da Jean quando ela fala que o sexo, quando bem feito, pode ser maravilhoso, não sei o que tudo mais, mas em algumas circunstâncias pode destruir vidas. Exatamente. E ele percebe que ele só vê o lado negativo do sexo. E aí tem uma referência super religiosa. Mas também esse deslocamento permite que, por exemplo, a masculinidade do Otis seja outra, o que permite que ele tenha uma relação com um amigo negro, gay, e não tá permeado por... É tanto que o pai dele aparece poucas vezes e representa, inclusive, uma versão de uma masculinidade ruim, competitiva com a ex e tudo mais. Quando ele dá conselho pro Otis, o Otis se ferra. É quando ele tem uma crise de pânico tentando transar com a Lily. Mas com certeza, assim, acho que tem como a gente fazer uma referência à formação da masculinidade dele e a possibilidade dele sentir que é possível ter outros tipos de relações com outras pessoas que não aquelas mais tradicionais, assim. Não, mas o que eu queria dizer é o que... Acho que tem uma referência direta com a possibilidade dele ter amizade com o Eric. Numa instância em que entre pessoas hétero muitas vezes não se vê, assim. É o nível de intimidade grande que eles têm. Eu acho que é uma forma da gente já desmascarar alguns estereótipos, né? Então, o menino branco hétero que não se relaciona com um menino negro homossexual. Que, inclusive, tem uma diferença de classe entre eles. O único lugar que unifica essas várias pessoas é o espaço da escola, que é um espaço meio policlassista, né? Então, inclusive, revalorizando a questão do espaço escolar como espaço de compartilhamento de experiências que públicos diferentes teriam, enfim. Sim. Isso é uma experiência bem interessante. E também mostra, por exemplo, que eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção na série, a complexidade que eles vão dando pros personagens, a partir disso, criando um drama, enfim, eu acho que tem um trabalho bem interessante de roteiro em torno disso, que vai construindo a empatia do público com os personagens. Acho que só faltou uma coisa, assim, em relação à questão das masculinidades. Ele consegue perpassar por dois espaços também interessantes. Pensando nos três personagens principais, assim, o Adam, o Otis e o Eric. Porque é um dos que eles mais aprofundam na construção familiar, da discussão da masculinidade. E aí ele coloca dois homens gays, né, com construções familiares bem distintas e que aborda aspectos bem profundos de como a saída do armário ela pode ser diferente, assim. Então, mas eu tenho dúvida ainda da questão do Adam ser gay. Apesar dele ter, no momento da detenção lá do Eric com o Adam e eles terem uma relação sexual ali, eu acho que o Adam, ele não tem espaço pra refletir sobre a sua sexualidade. Então, ele não conseguiu nem elaborar ainda. Não necessariamente ele é gay. Ele pode ser bi. Ele pode ser bi. É tão sufocante que ele tentou seguir um padrão de masculinidade, aquela masculinidade agressiva, tóxica, violenta, e consequentemente também a relação com mulheres. Inclusive, a Amy termina com abusiva, ele. Né? Sim, extremamente a abusiva. Amy termina com ele vai invadir o aniversário dela, vai obrigar ele porque quer que ela dê uma explicação do porquê que ela terminou com ele. É porque ele também estava sufocado de tanta rejeição, né? É um espaço que é ruim, não se justifica,
ok? Ele sentia rejeição de todos os lados, né? E a gente só começa a perceber a rejeição que ele sofre dos pais, de pessoas ao redor, né? E é cíclico, né? Que ele mantém o mesmo comportamento e, portanto, reforça essa... É uma espiral de negatividade, uma espiral né? de negatividade. Ele recebe um tratamento ruim, ele retorna um comportamento ruim, que reforça a repressão sobre ele, e o desfecho dele é uma via cada vez mais de disciplina repressora, que na prática é a resposta que a família tradicional, branca, europeia, católica, cristã, tem pra dar. E o isolamento social, assim, eu acho que uma coisa que é interessante na construção desse personagem é que o destino que é dado, as insatisfações que ele tem, porque assim, ninguém ouve o adolescente, né? Ele não é ouvido pelos pais em diversas famílias ali, não se senta pra perguntar. A única família... É uma projeção dos planos exceto familiares sobre as crianças, sobre os adolescentes. Agora, como imposição. Como imposição, sim. Então, inclusive, é isso, a faculdade, carreira. Acho que o ponto que a série mais demarca isso é na relação do Jackson, que é isso, tipo, apesar de ser um casal, uma família não tradicional, não quer dizer que essa família que não é tradicional, ela não reproduza determinados comportamentos de uma família tradicional. Então, projeção principalmente da mãe, que eu não lembro o nome dela, que é loira, que dá o bug cerebral, né, no começo da série, possibilidade de pensar se ele não seria adotado, enfim, tudo mais, é que trata justamente dessa projeção dos planos que as famílias fazem sobre os adolescentes e toda essa pressão. E não se questiona, não se pergunta se você quer fazer isso, tá? E aí é outra construção de complexidade de personagens, ou seja, era aquele cara que o atleta, muito comum do cinema norte-americano. Só que é britânico. Mas ele acho que a série dialoga a todo momento com isso. Totalmente. A série tá dialogando justamente. Esse formato, né? Isso. Escola, E eles vão aprofundando justamente isso, ou seja, uma criança que teve tanta exigência, apesar de ter um espaço acolhedor, mas ele teve tanta exigência que há um sufocamento também. Eu acho que a série trata justamente a mediação, assim, você tem que... mostrando os extremos, né? Mostrando extremos de atitudes, porque não se aguenta tanto tempo, né? Mas eu acho que a série, ela tá quebrando totalmente os estereótipos, ou seja, você pega uma desconstrução, mas ela não é completa. Isso. Naquele espaço de desconstrução também tem problemas. A própria relação, por exemplo, voltando da mãe do Otis com ele, tem a ver com isso, porque é isso, não tem uma figura paterna, mas essa mãe que entende pra caramba, que é uma terapeuta sexual, qual é a relação que ela estabelece com outros homens que não com o filho? Exatamente. E aí são dois vieses, né? Como ela estabelece com os outros homens e como ela estabelece com o próprio filho. E que tem uma relação direta absurda, assim. Você vê que como, inclusive, é uma das justificativas dela pra não expor um relacionamento. Eu tenho um filho. E assim, o que o filho tem a ver com a relação que ela pode estabelecer? Mas aí é a relação de compromisso que ela não quer assumir. Aí é uma outra... Eu acho que tem esse viés também. Mas é isso, ela estabelece... Ela também tem um problema na relação com outros homens e que ela também projeta a questão da culpa cristã pro Otis, na minha opinião. Porque ela também tem essa culpa cristã em relação ao que foi o fim do relacionamento dela. Mas isso... peguei assim por cima, não necessariamente é uma reprodução, mas eu acho que ela estabelece, apesar de ser detentora daquele conhecimento, né, eu acho que é uma coisa que a gente ia discutir, apesar de ser detentora, ser especialista em relações familiares, como é que ela lida com a própria família e como ela projeta sobre o Otis também a relação que ela está incomodada, né, com a vida pessoal. E isso é muito interessante, porque no mesmo núcleo familiar, a série mostra os contrapontos dos dois, né, porque o Eric não tem experiência nenhuma sexual, o Otis não tem experiência nenhuma sexual e vai dar conselhos de terapeutas sexuais. A outra que é formada em terapia sexual, na prática familiar dela, né, ela não consegue estabelecer uma relação saudável com nenhum... Nem com o filho, nem com os homens com quem ela se relaciona. E é muito interessante justamente isso, porque é justamente aonde que a gente tá tratando a série, mas a gente tá discutindo vários temas pesados e em nenhum momento a gente colocou que a série é uma comédia. Sim. E é justamente o humor da série. É o núcleo da construção do humor da série, é justamente pegar esses contrapontos, esses espelhos dos personagens e mostrar a contradição dele. E o ridículo dessa contradição é que faz o humor, da série, que faz com que a gente... É um humor inteligente, né? Sim, não sim. É um humor comum, assim. Não é barato, não é lidar com o clichê pra te fazer rir. Não é pornô chanchar, não é nada que faça você rir pelo óbvio. Sim.
Você ri pela contradição. E não é nem um pouco politicamente correto, assim, não politicamente correto. Você não precisa ser agressivo pra ser engraçado, né? E aí eu acho que a gente entra num ponto que é como a série aborda alguns temas tabus na sociedade, né? Porque é isso, ao mesmo tempo que é uma tapa na cara dos personagens que estão dentro da série e das contradições, porque aqueles personagens também representam tipos sociais. Sim. E ela também é um tapa na cara da sociedade. Eu acho que um dos principais episódios pra mim, na verdade o melhor episódio da série é o episódio 4, que trata da questão do quando a Maeve ficou grávida do Jackson, fazer o tratamento na clínica de aborto. Porque a série dá uma construção, principalmente pro Brasil. Eu não sei como é na Inglaterra, quando eu cheguei a pesquisar sobre como é que funciona a questão do aborto na Inglaterra. É legalizado mesmo. Mas no Brasil, quando você tem tantas mulheres morrendo, né, por conta dos abortos clandestinos e tudo mais, você vê numa série o tratamento que se dá, a normalidade com que se trata aquilo, poxa, é uma criança. Não só normalidade, assim, humanidade. Humanidade. Eu diria, porque assim, quando eu senti... Esse episódio foi o que mais me chocou também. Quando ela é tratada de maneira mais humana, assim, como ela é tratada completamente diferente, é isso, de se dar normalidade a um contexto que é um cuidado em saúde, certo? Que é você dar a possibilidade daquela pessoa realizar um procedimento que pode salvar a vida dela. Assim. Eu acho que tem uma coisa, primeiro, respeitar a decisão da mulher sobre o próprio corpo, possibilitar isso, ou seja, é uma jovem que... Mas enfim, que teve uma situação que ocorreu, que está grávida, e ela está decidindo não ter uma criança que ela, primeiro, ela não tem estrutura para isso, e para essa adolescente a vida dela estaria terminada, dar essas opções para ela. E tem a contradição disso, que é justamente no episódio, quando ela vai na clínica e tem os jovens abolicionistas. Anti-aborto. Anti-abolicionista foi ótimo. Anti-aborto. Movimento anti-aborto, na porta da clínica, fazendo aquela hostilização. Uhum. E aí, de novo, a recorrência à questão da culpa cristã. Uhum. Pra dizer, olha, se a criança já sente, não sei o que, o feto... Com tantos meses, ele já ouve, em tantas semanas ele ouve o som, enfim. Eu acho que trata por esse aspecto, esse episódio em si, né, dessa contraposição da culpa cristã, mas eu acho que o que mais me deu uma bugada foi perceber como o sistema de saúde, ele consegue tratar do tema com civilidade, com educação e com respeito. É possível ter esse lugar, né, em que você chega pra fazer um procedimento médico e você não é hostilizada, você não é desumanizada, você não é achincalhada. Mas isso passa pela desconstrução do estereótipo social, né? Que é justamente isso, eu acho. E o que me deixou muito feliz no episódio foi justamente isso. Por isso que eu falei naturalidade. Quando se naturaliza, é um procedimento como qualquer outro que a pessoa decide fazer sobre ela. Quando você chega lá e a pessoa é recebida e tem um tratamento, tem uma estrutura que te dá toda a segurança, a pessoa sai, a vida dela continua. É tanto que é um episódio dramático, é um episódio muito tenso, e a vida da pessoa simplesmente continua os outros 4 episódios da temporada, e aquilo ali foi um fato... Sem uma referência a isso de maneira negativa, isso, sem julgamento moral. A culpa não é alimentada. Não é alimentada. Ela não reforça um lugar que a gente, teoricamente, esperaria em outras séries, de entrar com a defesa moral, em algum sentido, dela ser punida de alguma forma. A gente, na verdade, passa pelo episódio, passa pela experiência, e ela continua a vida dela, continua estudando, continua fazendo as atividades dela, porque as pessoas precisam viver depois, né? Assim... Sim. Outra coisa que a gente também, que acho que nos chamou a atenção, é como a série aborda de forma ampla, né, a questão do tabu sexual, enfim, mas algumas coisas já vai dada mesmo, por exemplo, a questão do hentai da Lily é uma coisa meio que joga-se na cara, que geralmente é uma coisa meio, né, escondida, as pessoas sabem que existem, mas elas não tocam. Mas é uma referência jovem, imagina que tem uma parte da juventude que, por exemplo, discute a questão da pornografia, que acha que a pornografia é errada, é uma forma de opressão e tal, e a saída dessas pessoas é ir pra animação pornográfica, que em tese não estaria nem explorando o corpo de ninguém, enfim, as pessoas poderiam simplesmente atuar diante do microfone, que nem se faz um podcast, com os gemidos e com a dublagem daquela série. Ou seja, não teria a objetificação de corpos ali, não teria essa submissão. Mas também tem uns roteiros meio... Como é que vai se formar essa sexualidade dessa pessoa? Quais são... É um tema que, ao trazer pra luz
luz do dia, a gente consegue, de alguma forma, tentar problematizar e tentar entender. E tem-se uma necessidade, assim, que é transversal em todos os episódios, que é que as pessoas sejam experientes, né? Que se tem experiência sexual e pra chegar na faculdade não ser hostilizado e não virar chacota. Mas isso, só um parênteses aqui, mas isso é um modo na sociedade, porque se você for procurar até estágio hoje, quer que você tenha experiência pelo pra menos poder... Pelo menos pessoa, pô, como é que eu vou ter experiência se ninguém deixou eu ter experiência? Ninguém então, me deu oportunidade ainda. Então é um modo na sociedade, e no sexo não seria diferente. E a Lily é isso, né? Ela tá, assim, absorta em ter a experiência, seja ela como ela for. E aí é uma análise de como formada a nossa mente quanto a esse tabu, que é o sexo, né, também. Então, ela precisa resolver um problema. Mas isso é interessante também da Women. série, a ideia da inversão de papéis, que geralmente isso é o lugar do homem. A mulher é educada a guardar sua virgindade pro momento do casamento e tudo mais, e o homem não. Quanto mais cedo ele se livrar, aquilo é um empecilho pra ele. Quanto mais cedo ele se livrar da virgindade na adolescência, isso atinge níveis estratosféricos, melhor. Medo. E aí, quando ela assume aquele papel, primeiro, já inverte, já dá um bug na cabeça, porque assim, é uma mulher chegando pra uma pessoa no corredor falando... Só dá bug. Vamos transar? Eu falo, peraí, pô, calma aí. Me dá um abraço primeiro. O Otis... Paga uma cerveja. O Otis, coitado, se assusta completamente. E no fim, assim, ambos se encontraram nesse espaço, né, de resolver um problema, porque pra ele também chega essa pressão. É isso, chega essa pressão de precisar... Principalmente por ser terapeuta sexual, ele não pode vazar, o grande segredo dele é que ele não pode vazar, que ele não tem experiência sexual nenhuma, né? É um absurdo, né? Como assim, né? Você não tem nenhuma experiência e um cara super experiente. É outro bug que dá, né? Em relação a você ser especialista no assunto, não te dá necessariamente... Teórico, não reflete diretamente conhecimento prático. E é isso que a gente vê permeando vários personagens, assim, a mãe do Otis, por exemplo, ela reforça esse estereótipo, né? De que... Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, isso mesmo. Então, não necessariamente você consegue aplicar na sua vida prática. O terapeuta no qual você vai toda semana, necessariamente ele consegue lidar com a rotina dele de forma plena, como ele projeta pra sua. A todo dia, com todos os seus pacientes. É o exemplo do cardiologista que fuma. Tipo isso, do pneumologista que não larga o cigarro, do gastro que não para de beber. Tá bom, chega. Vamos longe nas referências aqui. Vamos. Mas o que eu queria falar, assim, sobre a Lily, iniciei a discussão com essa ideia de que ela queria resolver um problema, que pra ela tinha um problema, que era a ruptura do seu ímen, entre aspas. A gente chega e estica a baladeira até chegar à história do vaginismo, assim. É uma reação natural da mulher. Se você não está confortável e relaxada com aquele momento, sente dor. É o que a gente chama de dispareunia. É impossível você manter uma relação... A gente chama, no caso, ela que é médica. Eu não chamo nada, assim, só pra deixar claro. Existe uma dor, né, na relação sexual que a musculatura da mulher trava completamente, assim. Então, psicologicamente, a perda da virgindade não necessariamente vai ser algo prazeroso. Mas, assim, as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas mas eu acho que é justamente isso, né? Esse problema. E a série, ela leva pra essa discussão, assim. Em 2 momentos, especificamente. Quando a Amy, ela pede conselho ao Otis pra descobrir o que de fato ela gosta na relação sexual. E aí... na realidade, isso é interessante questionar, porque o questionamento da Amy, ela só se dá porque, na realidade, ela tá se relacionando com outro personagem que eu não vou lembrar o nome agora, que a gente já não anotou o nome dele, que é o que eles ficam chamando de cone de sorvete, que é um cara mais bombado, que seria um outro estereótipo, mas é um cara que é bombado. É bombado. Mas é intelectual e é um cara sensível, ou seja, ele não reproduz o lugar daquele macho. Exatamente. Então a série vive brincando com isso. E ela vai transar com ele e ele... percebe que ela tá fingindo. Fingindo, o que é horroroso, porque era só o que ela fazia desde o começo da série. Porque ela foi ensinada a fazer. E aí quando ele falou, não, o que é que você quer fazer? E ela não sabia responder. E ela não sabia. E aí a indicação do Otis você tá me receitando siririca? É uma prescrição médica? É uma prescrição, é uma orientação. E aí ela vai e tem esse momento de autoconhecimento. E aí ela consegue descobrir exatamente onde ela sente prazer, como ela sente prazer, o que ela sente prazer. E quando ela coloca isso na prática, é um negócio, é interessante. E aí tem a veia cômica que é dar aquela descarga, né? Tipo, você
mulher estica até o ponto que ela conseguiu passar a tarde inteira se divertindo e ainda comeu 4 bolinhos. Pra repor energia, né? Voltando à questão do vaginismo da Lily. E é interessante justamente isso, pegando o caso da Amy, porque principalmente na adolescência a gente tá muito mais submetido a isso, e algumas pessoas quando levam isso pra vida adulta, a gente vive personagens, né, na vida. E as pessoas não elaboram, enfim, não pensam o que é que elas querem, porque elas não tentam ser verdadeiras. E quando, com algumas pessoas com as quais você se relaciona, elas estão querendo que você seja verdadeira. E não consegue ter uma troca. E aí, e eu acho que esse é o problema da Lily, que ela tá tentando reproduzir uma questão social, que é, ela tá preparada? Ela se perguntou se ela tá preparada, se ela quer de fato fazer? Não. O cara tá dizendo o seguinte, olha, eu não posso chegar na faculdade sem experiência, então... E o pânico que ela tem, né? Porque, tipo, olha, eu vou terminar o colegial ou o ginásio sem transar, vou passar pela faculdade sem transar e vou me isolando cada vez mais socialmente. Vira uma obsessão. E aí a neurose dela vai até a morte, enfim. Aí, tanto quanto fala, você pulou algumas etapas aí, calma. Que então, ou seja, ela não tá preocupada na experiência que ela vai ter, se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim. Ela só quer resolver um problema aqui. Sim. E isso é muito doido, como é uma pressão social que vem de fora e vai entrando na cabeça das pessoas e como as pessoas vão fazendo tanta besteira. E como isso pode perdurar por anos. Sim. Porque você não elabora aquele momento anterior, você não, na verdade, você não conhece aquele momento como um erro, portanto, ou seja, foi algo introjetado na tua ideia de como tem que ser o sexo, e aí você vai permanecendo nessa mesma via durante algum tempo, né? Dessa saída da Lily, acho que é o que a série tem de mais legal, assim, e deixa a série muito leve. A gente anda bem conversando bastante, principalmente dessa questão de pensar os episódios do Pitomba, tudo mais, sobre os temas a serem abordados. E a ideia é a seguinte, a gente já quer até tratar de alguns temas mais pesados, mas a gente vive tão cheio de coisas pesadas que é muito ruim, assim, tipo, a gente vive um pouco cansado. Então, pensar alternativas, pensar saídas positivas para os problemas, hoje em dia tem sido fundamental. E eu acho que a série faz justamente isso. Ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Ela trata de questões que, como a gente abordou no começo, não é um tema só relacionado a adolescentes. É uma série que, na minha opinião, é para todos os públicos. Todo mundo vai tirar algum proveito de ver a série. E ela consegue abordar problemas pesados, difíceis de família, de construção de sexualidade e tudo mais. Mostrando uma saída pela positiva. Saída pela positiva. E o caso da Lily é justamente isso. E do caso da Amy, poxa, você poderia... Essas pessoas poderiam ter um trauma muito grande em torno disso. Poderia, por exemplo, ser um bloqueio para a vida toda, porque existe uma porcentagem enorme de mulheres com vaginismo que provavelmente ela tem isso desde a sua adolescência. Que nunca tiveram orgasmo. Então, a série consegue abordar esses temas, que são temas tabus, que né, a gente falou, e dar uma saída positiva, assim. E eu acho que esse é o grande valor da série, de abordar, desconstruir esses estereótipos sociais, personagens e tudo mais, e trazer saídas positivas. Olha, e aí a grande experiência para as pessoas mais adultas, na faixa dos 30 anos, é de que ponto a gente vai dar respostas positivas. Por exemplo, quando a gente tiver um filho e a gente vai encontrar problemas, como é que a gente vai lidar com isso? Esse lugar empático é interessante fazer. A série permite que você faça esse jogo mental para elaborar, enfim. Que você vai fortalecer na tua trajetória, da tua trajetória para o ser que você quer criar. E até que ponto você vai tentar se auto-entender para que não haja uma reprodução, né? Porque, assim, de vários personagens, a gente percebe que aqueles que começam a elaborar um pouco mais sobre o problema anterior conseguem ter um avanço, assim. Você percebe um avanço de maturidade. É isso que, inclusive, ganha fôlego na série. É que o personagem, você vai começando a ter aquilo que eu falei, orgulho daquele personagem, de como ele tem elaborado sobre os problemas dele. Aqueles em que ela via, ela não se processa, acaba que ele vai mantendo os mesmos erros, né? Vai acabando repetindo alguns erros. E vai se acentuando. Exemplo disso é o próprio personagem do Adam, que a gente tinha falado, que ao não ter uma incorporação positiva das reflexões dos problemas, a tendência é se manter naquele ciclo, é um ciclo que só piora, ele não tem uma saída positiva. E eu acho que a série ela vai mostrando justamente isso, é preciso romper com determinadas barreiras impostas socialmente, pra gente conseguir minimamente avançar num processo de autoconhecimento, assim. Mas eu acho que principalmente a elaboração é coletiva e passa por uma aceitação, mas não é só do indivíduo. Sim. Então é com amigos, é com familiares. Mas é combinado. Combinada. E, em último caso, afinal de contas, a série começa quando os personagens principais são uma terapeuta sexual. Você tem que procurar ajuda profissional. Sim. Porque é a única... A gente precisa lidar com isso. A gente precisa elaborar para transformar a sociedade de uma forma mais positiva. E a questão da sexualidade, ela tá muito envolvida sobre a expressão da violência e trocentos traumas que as pessoas carregam para toda a vida. É isso, é de romper com essas
essas violências, romper com a ideia de reprodução, né? Nas relações tanto mais afetivas como socialmente. Eu também acho que a saída é a gente pensar coletivamente a resolução desses problemas. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por terem escutado esse episódio e logo mais teremos Até mais, novos galerinha. episódios. Tchau.